Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Chegamos aqui depois de um engarrafamento gigantesco ali que a gente enfrentou, mas louvamos ao Senhor por mais um culto que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aprendendo mais da sua poderosa palavra. Nós, aqui da Gileade, do José Walter, nós temos um hábito muito importante, que é pregar nas terças-feiras, através de séries de mensagens. É importante isso, porque a gente vai refletindo sobre um tema visto por várias óticas, através da interpretação da palavra de Deus. Por isso que é importante você vir todas as terças-feiras, porque você acompanha todo esse processo, de série de mensagens, que faz com que a gente vá aprendendo a cada encontro. Então eu fico muito feliz por você ter vindo aqui nessa noite. Isso é uma questão de valorizar esse tempo de aprendizado. A igreja, ela precisa ter como prioridade aprender mais e mais da palavra de Deus, porque é nas Escrituras que nós encontramos todas as ferramentas possíveis para que a gente possa conduzir a nossa vida aqui nessa terra. Um pai, para ser um pai bíblico, ele precisa se alimentar das Escrituras. Um filho precisa se comportar a partir daquilo que o texto sagrado ensina que a gente tem que agir. No trabalho, na vizinhança, no colégio, na faculdade, nós precisamos a todo tempo estar nos alimentando da palavra para que a gente possa estar adorando a Deus em todas as esferas da sociedade e também na nossa casa com a nossa família. E hoje, nessa sequência de mensagens, nessa série de mensagens, onde nós temos tratado aqui nas terças-feiras sobre superar. Falamos sobre várias demandas que a gente enfrenta na vida, que é necessário superar para que o nome de Jesus possa ser glorificado na nossa vida e para que a gente tenha uma vida diante do Senhor em retidão, através da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre superando a avareza. O texto que eu quero tomar por base está em 1 Timóteo capítulo de número 6. Nas terças-feiras é importante você trazer uma caneta, um caderno, um bloquinho de anotação. Às vezes no domingo, a mensagem também dá para ser anotada muitas coisas. Mas na terça-feira é o momento onde a gente se dedica e tem um pouco mais de tempo para estar trabalhando uma temática, um texto. Então, se você tem aí a sua caneta, é importante que você grife uma palavra que te chama a atenção, uma frase, uma colocação, e você vai montando aí o seu raciocínio para que você tenha uma compreensão cada vez mais clara. Superando a avareza. O texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 17. Vamos ler então. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas
desfrutarmos, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, versículo 19, com isso acumularão um bom tesouro para si mesmo, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Nós temos que entender que essa carta é uma carta de Paulo escrevendo a um jovem pastor chamado Timóteo, que nós conhecemos. Por ser uma carta pastoral, ou por ser uma carta saída, criada, escrita por alguém que está preocupado com uma certa postura existente na igreja pastoreada por Timóteo, a igreja de Éfeso. E essa carta, dentro de toda essa preocupação do apóstolo Paulo, ela tem um teor profundo sobre essa temática de como lidar com as finanças, de como lidar com o dinheiro, naquele contexto igreja e religioso, onde as pessoas estão ali contribuindo e participando. Então a gente entendendo a partir dessa premissa, de que havia um grupo de pessoas que tinha uma postura voltada para esse comportamento com dinheiro, com a oferta, com patrocinar a obra, com o envolvimento, e com aquilo que estava no coração dessas pessoas, Paulo vem e traz esse texto para o jovem pastor Timóteo. Eu preciso entender nessa noite o que é realmente avareza, porque muitos têm uma interpretação errada dessa temática. A avareza, entre tantas coisas, ela significa o apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo intenso de acumular riqueza. Portanto, não existe mais nada para o avarento, a não ser a luta dioturna de buscar para acumular dinheiro. E com isso, passa por cima de qualquer coisa para alcançar esse objetivo. A avareza também é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a suvinice e a miserabilidade que parte do coração daquele que joga e que lança todo o seu desejo em acumular riqueza. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, a carta de Paulo escrevendo a Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, verso 5, ela não vai nos trazer uma clareza também sobre isso. Julguei, pois, necessário pedir aos irmãos que nos antecedessem junto a vós e organizassem as vossas ofertas, já prometidas. Estas, uma vez recolhidas, seriam um sinal de genuína liberalidade, e não uma demonstração de avareza. Então Paulo está dizendo aqui, que o ato generoso de participar do projeto de Deus, que é a obra de Deus aqui na terra, ela precisa partir de um coração cheio de liberalidade. É alguém que é livre no coração para poder fazer a obra de Deus com alegria, e que não está fascinado pelos desejos dessa terra, ao ponto de negociar, de rifar o projeto de Deus aqui nesse lugar, aqui nessa terra. A exposição de Timóteo no capítulo 6, eu quero convidá-los a importância de honrar os senhores. 1 Timóteo no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer: todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Então é a minha postura, senhores, aqui é patrão também. Havia os escravos e havia os servos.
Portanto, aqui também é um patrão e um funcionário que prestava serviço para aquela instituição, para aquele lugar. Portanto, havia essa importância de terem uma honra específica para aqueles que desenvolviam essa autoridade. O que muitas das vezes nós temos dificuldade de lidar com isso, de lidar com honrar com aquele que são nossos patrões. E isso parte do desejo também desenfreado de trabalhar única e exclusivamente pelo dinheiro. Você sabia que tem pessoas que só têm alegria uma vez no mês? É quando recebe o salário. O restante do mês ele é indisciplinado, ele falta compromisso, ele não tem envolvimento com a empresa onde ele trabalha, ele não consegue se dedicar, porque o coração dele está somente em trabalhar pelo dinheiro. Mas pastor, o senhor não conhece as minhas demandas, os meus boletos, aquilo que eu tenho como compromisso para honrar. Mas querido, o texto vai nos dizer que também é uma forma de glorificarmos a Deus, quando nós honramos os nossos patrões. Mas pastor, o senhor não conhece o meu patrão, é alguém indigno de receber esse tipo de atitude minha. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Que a Bíblia nos diz que nós devemos trabalhar para essas pessoas como se estivesse trabalhando para Deus, porque mesmo que ele não veja, Deus que está no céu está vendo todas as coisas. Por isso o meu comportamento, ele tem que ser comportamento de crente, irmão, que honre todos aqueles que representam essa autoridade. Mas eu preciso abrir um parêntese aqui. Honrar não é seguir ilegalidades propostas por qualquer empresa. Honrar não é se submeter a erros que aquele patrão possa trazer sobre você. Não, honrar é ser honesto no teu trabalho, na tua função, naquilo que você faz. Que não haja desespero por receber o salário apenas, mas que seja alguém que honre. Porque do contrário, mesmo estando na igreja, é um comportamento avarento que assim se comporta. Patrões, crentes, no texto de Timóteo também tem alguma coisa a falar sobre eles. Capítulo de número 6, verso 2. E os que têm senhores crentes, não devem desprezá-los. Pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço, são irmãos, crentes e amados. Ensina essas coisas. Queridos, às vezes o comportamento da avareza, ela tem apenas uma leitura voltada para o dinheiro em si, a posse, a espécie, o cash. Mas o que está por trás da motivação daquele que trabalha em busca disso, também revela o que está no coração de um homem e de uma mulher avarenta. Por quê? Porque essas atitudes fazem com que as portas se fechem. Eu já participei de entrevistas onde muitas empresas dizem que não querem mais contratar crente, porque tem postura voltada para a desonra, porque não representa o reino de Deus, porque tem um coração cheio da busca desenfreada de conquistar as coisas, e com isso fazem e ultrapassam e passam dos limites e queimam etapas nas suas vidas. E Paulo traz essa explicação para que haja compreensão que a avareza não é tão somente a espécie em si, mas principalmente um coração corrompido pelo desejo de ter, de representar isso, de alimentar o coração com essas coisas. O entendimento corrompido também passa
por aqueles que querem tirar proveito da fé, por aqueles que olham e percebem a fragilidade de alguns e querem tirar proveito disso. Vocês podem pensar, imaginar a quantidade de pessoas que são enganadas dentro das igrejas, porque tem pessoas avarentas e que olham para essas pessoas com cifrão, como se ela representasse muito mais um número do que uma pessoa, um ser humano, uma vida que é importante para Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, primeira carta, ele diz no capítulo 6, verso de número 5, a disputa de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Eu preciso entender, irmãos, que o meu coração precisa estar puro diante do Senhor, naquilo que eu oferto, naquilo que eu dedico a Deus, aquilo que é conquistado com o meu suor, não pode, irmãos, estar contaminado por sentimento de tirar proveito, de dar com o desejo de ter algo em troca, porque elementos básicos da satisfação, Paulo também vai falar nesse mesmo capítulo, no verso de número 8 do capítulo 6, por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. O maior índice de ansiedade, medo e pavor das pessoas é a preocupação se amanhã eles vão conseguir os seus objetivos. Objetivos esses de construir seus patrimônios. Objetivo esse de dedicar e passar por cima de todos. Energia gasta com essas coisas para que possa alcançar esse objetivo. A satisfação que Paulo vem trazer para nós aqui é que se nós tivermos alimento e roupa, devemos glorificar a Deus. Lembram-se das palavras de Jesus: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com que haver de comer, nem com que haver de vestir. Jesus pega dois elementos básicos da vida, o alimento e a roupa, para representar que se nós tivermos isso, devemos ser gratos a Deus com o coração alegre e feliz. Acontece que o sentimento de ingratidão, porque para nós o que importa, para nós ou para muitos de nós, é ter aquilo que desejamos, sem imaginar que o fato de estarmos respirando, já é algo poderoso na nossa vida. É uma busca, e a gente precisa exatamente ter esse cuidado, porque sem perceber, nós podemos estar empreendendo energia em questões que têm afastado o nosso coração dos princípios de Deus. Sem imaginar, sem perceber o quão sorrateiro é a armadilha do diabo nessa área, para envenenar a nossa vida, ao ponto de trabalharmos dioturnamente, esquecermos de família, de amigo, de convívio, de lazer, de comunhão, de igreja, de todas essas coisas, para alimentar um desejo desordenado na busca de alcançar objetivos. Muitos desses objetivos vendidos pela mídia, vendidos por outros que alimentam o coração de muitos de nós. Paulo disse que nós não vamos levar nada. Mas pastor, eu preciso trabalhar, preciso construir minha vida, eu tenho sonhos. Nada disso é errado, isso é legítimo, isso é válido na nossa vida. O que nós não podemos jamais esquecer
é que a nossa vida é sustentada por Deus, e que nós dependemos dEle para todas as coisas, e se tudo que formos fazer glorifica o seu nome, então isso é permitido pela sua palavra e pelo Espírito. Mas se algo vai nos afastar de Deus, devemos abrir mão de todas essas coisas, e ficar unicamente com Ele, porque Ele é tudo em nossas vidas. Essa é uma visão que a gente precisa ter muito claro dentro de nós. Porque a avareza é algo fascinante. As conquistas financeiras é algo almejado por todos nós. Como é bom comprar o que quer, viajar para onde quer. Como é bom poder alimentar o coração com essas coisas. Como é bom. Nós precisamos estar atentos, porque o inimigo de nossas almas está observando aonde estão os nossos corações. E isso pode se enraizar, criar raiz, nos desviar, nos afastar, mesmo estando dentro da igreja. Talvez a nossa seletividade dos nossos relacionamentos seja envolvido pelo sentimento daqueles que têm para nos oferecer. E a gente muitas das vezes busca essa amizade, porque pode trazer algum lucro, está em acordo com aquilo que a gente acha que é importante para nós. É uma alienação que busca a partir do desejo dessa riqueza. No versículo de número 9 e 10, Paulo também vai dizer: mas os que querem ficar ricos caem em tentação. A linha que divide isso é muito fina, porque o desejo que temos de chegar no nosso objetivo faz de nós empreendedores, faz com que a gente sente, programe, organize a nossa vida, e isso é muito importante para nós. Mas Paulo fala do risco de se cair em tentação pelo desejo da riqueza. Ele diz que em armadilhas também, e em muitos desejos loucos, nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é o que, irmãos? É a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. A gente pode lançar mão da nossa memória e tentar lembrar de alguém que passou pela nossa vida, que de repente esteve destaque, e possivelmente, eu conheço alguns que não estão mais na fé, no caminho. Paulo está dizendo que não é o dinheiro o problema. Paulo está dizendo que nós podemos sim lidar com dinheiro, trabalhar com dinheiro, movimentar o dinheiro. Nós podemos sim construir nossas empresas, fazer o nosso trabalho, estudar, passar num concurso público, ganharmos o nosso dinheiro. Não há problema nisso, não é esse o problema. Paulo está dizendo que a armadilha, que a loucura, que tudo que envolve o desvio da fé está ligado ao amor ao dinheiro. É o lugar que ele ocupa no meu coração. É o lugar de destaque da minha vida. É o trono que deveria ser para Deus, eu tenho dado para Ele. É o principal da minha vida. Uma estatística saiu bem recente, onde o índice de divórcio aumentou desastrosamente, porque homens, mulheres estão correndo feito loucos em busca do dinheiro. Amor ao dinheiro é o problema. Podemos trabalhar, mas ele precisa estar subjugado à vontade de Deus. É para a glória de Deus que as minhas finanças precisam ser. Eu não posso me entregar, eu não posso ser acorrentado pelo desejo e alimentar o coração
com esse amor ao dinheiro. É esse o problema. É essa a grande mazela de muitos, que gera e que alimenta, que cria esse monstro chamado avareza, que é sorrateiro, que é imperceptível por alguns. Que é isso, pastor? Eu não sou assim, eu acho dessa forma, mas é o meu jeito, é dessa forma, eu não tenho outra forma de agir, eu sou dessa forma, desse jeito. Sorrateiramente, vai mudando a mentalidade, vai tomando um lugar que era de Deus, vai preenchendo, e para isso, vai passando por cima de tudo, vai destruindo tudo, vai colocando como prioridade. Começa a faltar os cultos, começa a deixar de ler a palavra, começa trabalho. E isso, Paulo vai dizer que caem em tentação. Qual a saída então, pastor? Ele também vai dizer no mesmo capítulo de número 6, versículo de número 11: mas tu, ó homem de Deus, mas você que é chamado pelo Senhor, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Se Paulo está dizendo que a saída é fugir, que a saída é cair em si, olhar para Deus, valorizar a fé, a piedade, a justiça que o Senhor implantou dentro de nós, trabalhar em nós a mansidão, submeter as nossas finanças para a glória de Deus, para que outros sejam abençoados através de mim. Trava o combate da fé, apodera-te da vida eterna. Sabe o que é que isso representa? É quem está com o olhar na eternidade, irmãos. Ele não tem preocupação com aqui, ele não se envolve com as coisas desse mundo, ele não se engolda, ele não se deixa levar. O seu coração está cheio da eternidade de Deus para a sua vida. Então ele olha para o futuro, mas é um futuro que vai acontecer, porém a programação dele é sempre conectada com a verdade e com a eternidade. Toda a programação, todos os anos, ele programa todas as coisas, mas há um vínculo direto, uma conexão direta com a eternidade, porque ao término desse culto, ou até mesmo agora, Jesus pode voltar para vir buscar a sua igreja. E eu preciso pensar nisso. O meu coração pode estar preso nessas coisas aqui dessa terra, esquecendo-me que eu não fui chamado para estar aqui e viver aqui, porque Paulo vai dizer: para o qual foste chamado. Você foi chamado para a eternidade, querido. Você foi chamado para viver para todo sempre na presença de Deus, e lá não haverá necessidades como há aqui nessa terra. E a isso nós precisamos estar atentos. Eu preciso estar atento em observar, em avaliar se o meu coração está mais aqui ou se eu continuo esperando a volta do Senhor. Se eu estou preso, se eu estou preocupado, se eu estou fadigado, se eu estou negociando as coisas de Deus, se eu estou negociando os cultos, se eu estou perdendo tempo com essas besteiras, envolvido com tudo isso, ou se eu estou trabalhando todos os dias, porque é necessário fazer isso, para suprir a minha família, nossas necessidades, o nosso trabalho, mas o nosso olhar é no descanso eterno, o nosso olhar é no céu, é a eternidade que está dentro de nós, que precisa fazer diferença. Isso, irmãos, não tem ansiedade que resista. Quando a gente olha, sabendo que daqui nós não vamos levar absolutamente nada. Iremos apresentar nossas mãos diante de Deus. E pode ter certeza que as nossas finanças vai fazer diferença também. Porque a cadeira que você senta, o alimento que você dá, o que você fizer para a vida de alguém diante do Senhor é glorificado. Deus é honrado pelas suas atitudes. O seu recurso, você é como se fosse um tubo, um cano, que passa a bênção por você,
passa o recurso por você e alcança outras pessoas. Se assim não for, se tiver obstruído pela avareza, esse cano, essa passagem não passa, porque a avareza não deixa. É você corrompido o coração por todas essas coisas, não flui a bênção de Deus para que outros sejam alcançados. Não está valendo de nada, irmãos. É em vão. E pensando no texto que nós lemos, nós chegamos nele agora. Eu quero aqui fazer algumas aplicações. A primeira delas é que a vida do cristão deve ser uma vida de culto a Deus. O pessoal acha que o culto a Deus é só aqui, né? Levanta as mãos, canta, pula. A vida do cristão entregou a vida ao Senhor. Nós somos um culto ambulante, irmão. No trabalho, na empresa, na faculdade, nós somos um culto a Deus. É essa a atitude do cristão. Mateus capítulo de número 4, verso 10, o texto vai nos dizer: então Jesus lhes ordenou: vai de Satanás, pois está escrito, só ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Quando nós colocamos outra coisa nesse meio, quando nós substituímos o culto a Deus por qualquer outra coisa, nós estamos caindo na tentação que Paulo acabou de dizer. Em coisas pequenas que a gente acha que não vale de nada. Negociar um culto a Deus na sua casa, no seu trabalho, porque você está preso no desejo desenfreado de conquistar suas coisas. O culto é a nossa própria vida. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos expressão de louvor e adoração. É Deus, meu irmão, que dá e tira. A nossa preocupação, muitas das vezes, é em ter o controle da situação, é dominar todas as coisas, é ter o controle daquilo que a gente está fazendo, mas é Deus que tanto dá como tira. 1 Samuel capítulo de número 2, verso 7, diz a palavra: o Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate, mas também exalta, levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Então, se é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que empobrece, é Ele que enriquece. É a Ele que eu tenho que cultuar. Ele é a minha fonte de todas as coisas. Ele alimenta a nossa vida. Ele nos faz entender dia após dia, motivo pelo qual Ele nos chamou. É Ele que alimenta o nosso coração de esperança. É Ele que nos faz olhar para a frente. É Ele que nos faz seguir adiante. É Ele. Então o segredo de tudo, irmãos, é tornarmos a nossa vida um templo de adoração a Deus. Motivos pelos quais nós temos de sobra. Só hoje, vários motivos foram revelados na nossa vida. Você está aqui nessa noite e respirando e com saúde. É Ele! É Ele! Que dá, que tira, que abate, que ergue. Será que é difícil para a gente entender isso, irmão? Por que é tão difícil? Por que o desespero bate na nossa vida? Se a gente tem a Ele, se morrermos, vamos estar com Ele. Então, por que colocar outra coisa no lugar de Deus, no nosso coração? É Ele que faz todas as coisas. Eu quero deixar claro, irmãos, que não é pecado ser rico. Não há pecado nisso, não. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que eram ricas. Abraão era um homem muito rico. Jó, riquíssimo. Salomão, destaque. No Novo Testamento, uma mulher chamada Lídia, sustentou a obra de Deus rica.
Dorcas, Filemon, homens e mulheres que patrocinaram, que investiram na obra de Deus. Não é pecado ser rico. O pecado está em deixar que a riqueza domine a nossa vida. Nós temos desafios pela frente para serem vencidos. Talvez o que eu esteja falando aqui, para muitos seja estranho. Mas se a gente avaliar em alguma etapa da nossa vida, nós quisermos substituir a presença de Deus pelo desejo da conquista. E para isso, nós precisamos entender que temos alguns desafios pela frente. No texto que nós lemos, no versículo de número 17, aí a gente faz a primeira aplicação. Primeira coisa, eu preciso vencer a vaidade e o orgulho. Vaidade e orgulho é presente na nossa vida, ele bate na porta. Quem nunca foi cheio pelo sentimento de vaidade? Foi tomado pelo orgulho. Que é isso, pastor? Isso é novidade para mim. Em hipótese alguma. Em algum momento da sua vida você foi visitado por esse sentimento. E vez ou outra ele oscila, ele vem. Versículo 17, Paulo vai dizer: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Então o problema não é ser rico orgulhoso. É ser rico com altivez no coração. Paulo está dizendo que ordena a eles, dizendo para Timóteo, ensinar a eles a serem um rico humilde, que sirvam ao Senhor, que submetam sua vida diante de Deus, que não sejam orgulhosos. Precisa entender que esse grupo de pessoas eram pessoas com influência grega. Então a Grécia era uma cidade rica em todos os aspectos. Eles esbanjavam muito. Então por conta disso, vão para a igreja com o mesmo sentimento. Tem pessoa que se converte, irmão, e quer mandar na igreja, porque tem muito dinheiro. Porque acha que a gente precisa submeter, porque ele é rico, ele precisa ter um tratamento diferente. Ele precisa sentar num lugar diferente, ele precisa ter honras diferentes. Tem gente que vem do mundo com esse pensamento, porque ele é tratado assim na empresa dele, na casa dele, pelos filhos dele. Acha que aqui é assim. Aqui, irmão, todo mundo é ovelhas. Deus é dono de todas as coisas. Nós nos submetemos à voz do Senhor e às autoridades eclesiásticas levantadas por Deus, que pregam a sua palavra. Aqui não existe médico ou doutor. Aqui todo mundo é ovelha do Senhor. Que prestamos contas com a palavra de Deus e com o Senhor da palavra. É esse o caminho. A riqueza e o orgulho, eles caminham juntos, irmão. Provérbios capítulo de número 18, verso 23. O pobre implora, mas o rico responde com dureza. Muitos se acham sábios aos seus próprios olhos. Provérbios 28, versículo de número 11. O homem rico considera-se sábio, mas o pobre que tem entendimento o sonda. Fomos chamados para ser humildes. Fomos chamados para representar o Pai de todas as humildades, aquele que foi humilde por excelência, que poderia se orgulhar por ser o Criador de todas as coisas. Ao contrário disso, tira a sandália do pé e desce para a praia e toca nos pescadores. Ao contrário disso, fala do amor, olhando nos olhos. É esse o Deus que nós devemos copiar. Não é o líder A, o líder B de igreja não, irmão, é Jesus a nossa referência. Não é o desejo que temos de ser igual a alguém que prega bem, que anda bem, bonito, carro novo. A minha referência é Cristo, a sua também deve ser. Que desce para a praia, que tira a sandália, que toca nas pessoas, que fala do seu amor, que ora, que abençoa, que prega a sua palavra. Essa é a nossa referência. Somos chamados para ser humildes. Filipenses no capítulo de número 2, verso 3. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superior a si mesmo.
Segunda coisa que eu quero deixar para os irmãos nessa noite sobre vencer, superar a avareza, é vencer a tentação de colocar a nossa esperança na incerteza das riquezas. Alimentar a nossa esperança só enquanto a nossa geladeira está cheia, só enquanto nossos parentes estão saudáveis. Alimentar a esperança quando a conta está gorda. Paulo aconselha Timóteo, dizendo que, no versículo de número 17, nem põe a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas, para dela desfrutarmos. Coloca a tua confiança em Deus, querido. Porque o barco vai balançar, e vai faltar. O dia mau é uma realidade na vida de muitos de nós, ou de todos nós. Ele vai chegar. Quando Paulo escreve esse texto do dia mau, em Efésios capítulo 6, ele vai dizer que para quando o dia mau chegar, isso é uma certeza. Ele vai aparecer, ele vai vir, ele vai bater na nossa porta. E se a nossa esperança estiver nessas coisas, nós seremos completamente abalados, destruídos, envolvidos pelo problema. Mas quando a nossa esperança está em Deus, a gente abre a geladeira e ela está vazia, mas a gente se alegra porque sabe que Ele está cuidando de todas as coisas. A gente abre a despensa, tem 3 ou 4 quilos de mantimento, mas a gente olha para o céu e diz: Senhor, hoje não tem, mas amanhã, Senhor, uma porta pode se abrir, eu vou trabalhar, eu vou fazer a Tua obra, as coisas vão acontecer. Minha esperança está em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas, para dela desfrutarmos. Confiança nas riquezas nos leva ao fracasso. Provérbios capítulo de número 11, verso 28, aquele que confia em suas riquezas cairá, mas os justos se renovarão como a folhagem. A expectativa, ela é falsa, ela é cheia de ilusão, quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Provérbios capítulo de número 23, verso 4, diz: não te fadigues para ser rico, ser sábio e te contém, porque desejarias as riquezas que nada são. Elas fazem asas para si, e a semelhança da águia voam para o céu. Então essas coisas, elas são passageiras, ó. Quem já passou crise da vida aqui sabe. Muitos de nós que vivemos momentos de escassez, passou, irmão. Mas pode ser que o momento de fartura vá passar também. E se a escassez chegar novamente, o nosso coração continua firme em Deus, crendo que dias melhores vão vir. Alimenta o coração disso. E a avareza, ela vai saindo da nossa vida, porque nós queremos gerar em nós um coração grato. O Senhor Jesus, Ele nos advertiu da loucura de confiar na riqueza. Lucas capítulo 12, verso 16. Então lhe propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouro para si, mas não é rico diante de Deus. Tem homens milionários para os homens, mas miseráveis diante de Deus. Tem homens esbanjando, mostrando seus carros, seus veículos, seus patrimônios, mas diante de Deus são miseráveis, pobres, porque juntam para si e alimentam o coração avarento. A Deus pertence todas as coisas. O Salmo de número 50 é lindo, é maravilhoso. Verso 10: porque todo animal da floresta é meu, assim como gados os milhares nas montanhas.
Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Você está preocupado com o quê, irmão? Tudo pertence a Ele. Nós temos um desafio muito grande, irmãos, para não deixar que essas avarezas, esse sentimento de busca desenfreada, nos sequestre para um mundo ilusório, nos deixe cego, pesquisando todos os dias na internet um meio para ficar rico, um método, uma ideia, um programa, algo, desesperadamente. Trabalho é necessário, programação é importante, planejamento muito mais, mas tudo é dele, tudo pertence a Ele. Por mais que a gente se programe, eu não posso esquecer que nada, absolutamente nada, não cai uma folha sequer, se Ele não permitir. Eu tenho que crer nessa palavra, mais do que nunca nesse tempo. Em terceiro lugar, temos o dever de fazer o que é correto, irmão. Faça o que é correto e deixe o resto com Deus. Olha o conselho que diz Paulo aqui no texto que nós lemos. Versículo de número 18, capítulo 6. Que pratique o bem e se enriqueçam com boas obras. Sejam solidários e generosos. O contrário da avareza é ser solidário e generoso. A generosidade é o contrário da avareza. Não tem um generoso, não dá para habitar no mesmo coração generosidade e avareza. Portanto, Paulo orienta que precisamos buscar enriquecer de boas obras. Ser solidário, humano e generoso. Faça o que é certo e deixe o resto com Deus. Cumpra a palavra dele e deixe que o resto ele se responsabilize. A orientação é que os ricos deveriam usar suas vidas, o seu dinheiro para fazer as coisas realmente boas e nobres. Essa era a orientação para a igreja. E aí, todos os recursos, tudo que eles tinham, iriam glorificar a Deus. Os recursos do crente, irmão, devem ser utilizados para algumas coisas importantes na nossa vida. E eu caminho para o final para a gente fechar essa noite. Se você quiser anotar, fique à vontade. Os recursos do crente, conforme a palavra de Deus, ele tem um objetivo certo. Eu não posso sair gastando aleatoriamente, desorganizadamente. Ele tem um objetivo pelo qual o Senhor colocou na tua mão. Se você lidar com isso biblicamente, a avareza é completamente jogada de lado e você passa a ser um crente fiel na sua mordomia. O que é o mordomo? O mordomo, o sentido mais próximo do original é administrador. É aquele que administra algo que não é seu. Ele apenas administra. Nós não temos nada, tudo é do Senhor Jesus, tudo é dele, tudo é de Deus. Mas nós temos o privilégio de administrar, de cuidar, de zelar e de usar tudo isso para a glória dele. Se assim não for feito, nós estaremos sendo maus mordomos. E iremos prestar conta com o Senhor no último dia. Porque Ele coloca situações nas nossas mãos, recursos, dinheiro, oportunidades de abençoar. Se assim não acontece, irmão, nós não estamos gerenciando de forma correta aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Primeira coisa que a Bíblia nos ensina sobre a forma correta de administrarmos e investir o nosso dinheiro, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Primeira coisa, aquilo que chega na minha mão, como provedor da casa, prioritariamente para o homem, é para ser investido na minha família.
se assim eu não fizer, se eu não cuidar da minha família, e não trabalhar para isso, para cuidar dos meus, da minha casa, eu não terei condições de fazer isso com outros, porque a sequência de Deus é a casa, é o lar. O texto vai nos dizer, no capítulo de número 5 de primeira carta a Timóteo, porque antes de Paulo tratar dessa questão dos ricos, ele dá essa recomendação no capítulo de número 5, cuidar da família, versículo de número 8, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua família, assim que está na minha tradução, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Tem gente que quer cuidar de todo mundo, mas a família é abandonada. Tem gente que providencia tudo, resolve tudo para todo mundo, corre atrás de documento, fecha, vai atrás, acorda cedo para resolver as coisas dos outros, mas em casa ele é um desastre. Não resolve nada, não investe nada, não provê nada, não abre a oportunidade para a família viver primeiro. É o que eu acho, irmão, é o que a palavra nos ensina. Não vai adiantar, porque Paulo também vai dizer, na orientação para a escolha dos presbíteros, que aquele que não governa bem a sua casa, governar é geral, irmão, não é só ter ordem sobre filho, esposa, não. Governar é cuidar, governar é gerenciar, governar é administrar para a glória de Deus. Não poderá cuidar das coisas de Deus. Parafraseando o texto, é isso que ele quer dizer. Se ele não faz isso em casa, como haverá de fazer com as coisas de Deus? É isso que Paulo está dizendo. Então, o primeiro destino do meu dinheiro, do meu recurso, é cuidar da minha casa, da minha família. A segunda coisa, o texto vai nos orientar, o tempo ali correndo, mas eu vou correr mais rápido ainda para a gente concluir no horário. Viúvas carentes. 1 Timóteo capítulo de número 5, verso 3. Cuida das viúvas que de fato são necessitadas. Então, tem alguém necessitado? Viúva necessitado? É uma atitude bíblica. Isso precisa acontecer. Terceira coisa, o valor que é arrecadado para que haja glorificação do nome de Deus. Na minha vida, eu preciso investir nos presbíteros e pastores, principalmente aqueles que pregam e ensinam. Então, quando a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, isso não é invenção de pastor para querer ganhar dinheiro não, irmão. A Bíblia nos orienta que o meu recurso como cristão precisa alcançar a vida de homens que pregam a palavra e ensinam. 1 Timóteo capítulo de número 5, verso 17. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente aos que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. O trabalhador é digno do seu salário. Então, se você retém o seu dízimo, a sua oferta, e aqui eu não estou aqui querendo criar nenhuma situação constrangedora para você ser dizimista, não. Porque no início da minha palavra eu disse que isso tem que ser com amor, tem que ser com desprendimento, com liberalidade, com coração tranquilo. Mas se isso não acontece em direção à vida desses homens e mulheres, nós estamos faltosos. Por isso, seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor, ele tem esse objetivo também. Em quarto lugar, qualquer crente que esteja passando por necessidade. Aí eu peguei um texto de Atos, capítulo de número 4, verso 34, os irmãos conhecem. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras
ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartiam qualquer um que tivesse necessidade. É inadmissível alguém passar necessidade e a gente não providenciar alguma coisa para cuidar dessa pessoa. É inadmissível assistirmos à necessidade de alguém e batermos no ombro dele e mandar ele para casa. Ou chorar. É inadmissível alguém não tomar café da manhã, irmãos. E a gente não perguntar e não se importar. A igreja vai ficar manca se assim nós não agirmos. Não vai adiantar, irmãos, fazermos tudo e deixarmos isso aqui aberto. Obviamente que há aqueles que a gente precisa avaliar, porque Paulo o texto que está dizendo de Atos aqui, é uma orientação para observar se realmente é real o que aquele irmão está vivendo. E se tiver, eu preciso me compadecer da dor dele. O meu recurso precisa alcançar a vida dessa pessoa. Faz sentido, irmão, para você? Porque o resultado final desse investimento, nós o encontramos no versículo de número 19. Capítulo 6, 1 Timóteo. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmo. Um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Isso tem a ver com a eternidade. O cristão nascido de novo, irmão, ele precisa cumprir a palavra. E a palavra, ela não nos dá alternativa, ela não nos dá atalhos. A avareza, ela nos impede de sermos alguém participante nesses processos que eu coloquei aqui. O avarento arranja desculpa para tudo. Para participar, para organizar, para investir. E essa palavra é uma palavra que talvez não arranque muitos aleluia, não. Porque mexe com questões de decisões. Nós precisamos decidir se nós queremos representar o reino de Deus ou se nós realmente estamos presos nos nossos próprios objetivos. Porque Paulo exorta os ricos para considerar esse resultado final. A forma certa de lidar com o tesouro. Esse representa a verdadeira vida. Um nascido de novo deve investir o seu tesouro, aquilo que Deus coloca nas suas mãos, em outras vidas, para a glória de Deus. Quando eu estava estudando esse texto, eu me deparei com uma realidade distante de muitos do que estão vivendo nesse tempo. Eu olhei para o texto e a impressão que eu vi, é que eu estava vendo uma ficção, dada tão distante da realidade de muitos, que amanhã amanhece o dia e se preocupa com tudo, menos em buscar a Deus e a sua vontade. Nós temos esse desafio, como igreja nessa noite, de superar uma avareza que talvez não seja clara diante de nós, mas que ela possa existir lá no fundo, na hora das tomadas de decisões, para cumprir aquilo que a palavra nos orienta. O chamado do Espírito para nós nessa noite, para a minha vida, é tomar isso que o texto nos ensina, e a todo custo pedir ajuda a Deus para colocar em prática na minha vida. Espero que essa palavra alcance o seu coração também nessa noite. Deus abençoe. Pastor Alex.